Olá, fã do horror! Você quer um balão? Bem-vindo a mais um episódio do Trash Modernizado. Hoje eu estou aqui vestido de George. Tô até encardido porque entrei no bueiro para pegar meu SS George. E estou aqui com Nia Silveira, lógico, né? Teria que estar nesse episódio, afinal ela já leu a coisa... 8 vezes e meia. 8 vezes e meia. Ou seja, presta atenção no que ela falar. E Exato. contando. E vocês já viram o tamanho da coisa? Eu já mostrei a coisa pra eles Ela no já vídeo. mostrou a coisa no vídeo também. Quem não viu, perdeu. Então vamos fazer um especial sobre It. Vamos falar do novo filme, capítulo 2, que estreou nos cinemas ontem, na última quinta-feira. Vamos também falar sobre o primeiro. Vamos falar sobre o clássico de 90 com Tim Curry, falando Hello, Bucko, do you want a balloon? Come on, Bucko. Don't you want a balloon? Bela imitação. E também sobre o livro e é isso aí. Você vai flutuar com a gente lá embaixo, logo depois da vinheta. Bom, eu acho que todo mundo espera, principalmente a opinião de Nia Silveira, porque muitos estavam colocando como It o filme mais esperado, né, do ano, né? De terror, sim. A maior bilheteria de cinema de terror da história, Sim. né? Superou o Exorcista. Não tinha como as Sacrilégio. expectativas não estarem lá em cima. As minhas estavam bem mais baixas. Confessar pra vocês. Eu tava com expectativa porque eu queria muito ver o filme, tava muito, ansiosa, mas tipo, pé no chão. Quantas vezes você viu primeiro? Suave. Eu vi um no cinema, 4 e 2 em casa depois. Eu vi 6 vezes. Eu vi 2. Eu vi uma na cabine, que é quando a gente estava lá em 2017, e revi na semana pra assistir e gravar o episódio, e passou na minha revisão. Continuo achando o filme muito bom, gosto também. bastante. Então, Então, acho que é importante a gente pontuar. Vamos lá, vamos pontuar porque Gostei do primeiro, todo mundo, acho que é unanimidade, foi uma das unanimidades de 2017. Sim. O It, né? Todo mundo Sim. curtiu, foi um baita sucesso, todo mundo falou sobre isso, Suavão. etc e tal. Vendeu muito esse livro aí, muita gente gosta de pensar que. E aí vem, em decorrência disso, essa alta expectativa que a Nia conseguiu moderar, não sei como. Pé no chão. Parabéns, não sei lidar, não sei como fazer isso, me ensina, por favor. E aí, assim, da forma mais direta possível, eu não gostei. eu odiei, pra mim tá correndo um sério risco de ser o pior filme do ano, ali empatado com Vidro. 2 filmes com o James McAvoy, tá na hora de repensar a carreira, Jaiminho. Você também fez Fênix Negra nesse ano. Eu não fiquei constrangido igual eu fiquei com o Vidro. Né? O Vidro eu foi fiquei. lamentavelmente, tipo, de pôr a mão na cara em rapaz. Porta Mas, com o da Pomerânia, cara. o momento Sérgio Malandro, são muitos momentos Sérgio A gente vai A gente vai discorrer sobre discorrer os no decorrer. pontos fortes, que aparentemente só eu vi, e os pontos fracos que esses idiotas aqui estão... Olha só. Os pontos fortes são o Pennywise. Pennywise, Quando ele Bill aparece, Scar- ele rouba a cena. Não. Bill Tem, Skarsgård tem. é foda. Ele é Ó, demais. desculpa, só Tim que- Curry, mas Eu ainda vou... Pennywise definitivo. Seria legal fazer essa minutagem aí. Ah, olha aí o que você tá falando. Eu não, acho. peraí, não. É mesmo? Não. Ah, Eu não, acho. velho, não, melhor que Tim Curry, não. Não dá. Não Estou dá, falando não. Daqui uns anos pode ser que a gente talvez fale, agora não. O tempo precisa dizer isso, Marcos. Daqui, mas não que... Talvez saia um novo It daqui 27 anos de novo e a gente fale, não, realmente. Você já fez mais isso menção é ao ciclo do que o próprio filme, Nia. Ai, fiz. Vamos lá, It capítulo 2. Nia, por que você gostou do filme? Todas as coisas que poderiam me incomodar nesse filme, elas já deveriam ter me incomodado no primeiro e não me incomodaram, que são as mudanças em relação ao livro. Ele é fiel em algumas passagens, tipo, tem passagens que são literalmente iguais, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, mas tem coisas muito discrepantes em relação ao livro. E se isso não me incomodou no primeiro, não ia me incomodar agora. Então eu já tinha aceitado a mudança de data, de quando se passa, já tinha entendido isso, já tinha entendido que não ia ter menção ao ciclo da coisa. Então, se isso fosse me incomodar, já era pra ter incomodado. Então, Parece pra que mim, ela falou de menstruação, né? basicamente, o ciclo da coisa... A menstruação Eu queria do... menstruar de 27 em 27 A anos. menstruação eu ia do adorar. universo. Mas assim, O Devorador de Mundos, exatamente. parando pra pensar por esse ponto de vista do tipo, se a gente se incomodou, o que mais me incomodou, sem dúvida nenhuma, foi a comédia, que é a de 5 em 5 minutos, mas isso aí vem em decorrência do cinema de terror de Hollywood. Exato. E principalmente as produções da Warner, né, cara? Então a gente impressionante. vai chegar nesse ponto, que o primeiro parece que ele não é feito tanto como um terror hollywoodiano.
Não, E eu acho que é por isso que ele funciona bem. Ele é um terror... Então, pra mim, It foi a prova de que dá pra você fazer um cinema de terror mainstream bom. O primeiro. Tá. Ele é hollywoodiano Com total. molecada boa. Ele é Aventuresco. Ele é hollywoodiano, ele é mainstream, mas dá pra fazer. Não existe só mainstream ruim. O Insidious tá aí pra isso. Insidious tá aí pra isso, Annabelle 3 tá aí pra isso. Já tem Annabelle prova 3. suficiente. O que é esse 2019 que a Annabelle 3 é Eu não sei, eu não tenho um top 3. Ah. O Witch 2 não entra no meu top 5 ou no meu top 9 desse top ano, 5 tá? enlatado. Eu no ano gostei, do mas cinema, não rola num top. Uma pena pra mim. Mas eu nunca pensei que E Chuck seria melhor que o Witch 2. Pois é, também não. Então eu preciso ver ainda. Isso é meio que inconcebível. Eu ainda não vi o Chuck. mas Qual que é pior, verdade. Cemitério Maldito ou It 2? It 2. Acho que é a expectativa Ah, grande. eu vou. It 2, hein? É, Eu vou embora. Vocês Problema gravam um Eu fiquei programa aí tão sem ofendido com vocês. ele. É que eu acho o problema é o seguinte. Quem tinha que estar ofendida sou eu! Então, exatamente por isso que eu falei. Primeira coisa, a minha opinião que vale aqui. É a opinião Não, mais vale. mas Não, ele tem pontos que são muito negativos. Eu passei o filme todo, às quase 3 horas. 3 fucking horas, que parecem 5. Pra mim, o grande problema do filme, o que me atestou que o filme é ruim é isso. O filme eu não vi a hora que acabava. Eu olhei no relógio algumas vezes. Não justifica. Eu olhei no relógio. Se eu olhei no relógio é porque tava puxado. E um filme, quando você fica nessa sensação, puta, mano, não acaba, quero ir embora, velho, quero ir embora. O final tem meia hora, né? Para mais, sei lá, o terceiro ato ali. É o maior terceiro ato da história do terror. E aquilo? E ainda. Que Palhaço! Que gozada nas coxas Tem foi um momento aquilo, Orestes velho. Squares aí, que marca na memória. Vai ter uma parte do. Vai ter uma parte no final do vídeo com spoiler. E fica até o aí, final se você quiser isso. spoiler que a gente Senão vai... você é um palhaço! Palhaço! Caluniador, você é uma palhaça! Mano, que... Mas assim, que frustrante. E só falando que nunca me incomoda diferenças de livro e filme, porque eu sei que livro é livro, filme é filme. Continue. Além dessas 3 horas passarem extremamente arrastadas, você assiste filmes de super-herói com a mesma duração e de maneira muito mais ágil e você não quer nem ir no banheiro. Você assiste Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei? Não, pra caralho. não. Eu durmo só de pensar na possibilidade. Então, Não, eu tô com o Marcos. É, eu gosto mano. muito, sim, é. Não. Versão estendida. versão estendida. Que absurdo. Pela E terceira aí vez na são semana. 3 horas de piada. E isso aí me incomodou muito. O primeiro, ele tem um lance do alívio cômico, porque a gente sabe que são crianças e a gente consegue entender as piadas de quinta série são feitas por crianças de quinta série. Fácil. Agora, você vê adultos de quase 40 anos fazendo o nível de piadas que tem nesse filme, e não é assim, é uma piada ali e outra aqui. É piada o tempo todo, a plateia inteira ria. Não, É um então, filme- é é um filme de exatamente, terror. eu me sinto deslocado, porque, primeiro, a gente tem esse privilégio, pra mim, é um grande privilégio Pra hoje mim em dia também. de ir à cabine de imprensa, Uhum. porque não tem condição de ver filme de terror convencionalmente hoje, né? Uma E ainda putaria. assim, não foi a putaria do Annabelle 2. Não foi, mas eu tava com esse feeling. Né? Mas foi a galera rindo o tempo inteiro. Cenas que supostamente seriam tensas O da senhora na, Kirsch, na casa da Beverly. Porque até o trailer já contou. o trailer já mostrou tudo. Rindo. Tipo, Mas uma coisa é você rir como um alívio ao desconforto, ao nervoso. Mas não é o Outra caso, coisa é não você é o rir. Por exemplo, o Bill, o James McAvoy, ele tá adulto e ele é um escritor. E aí falam muito sobre os livros dele terem finais ruins, em menção ao próprio Stephen King, que sempre caga nos finais, embora eu goste da maioria dos finais dos livros dele. Não vou falar mal, tá? Não vou. Mas aí, uma coisa é você fazer uma piada em relação a isso uma vez. Dá pra contar no mínimo umas 6 ou 7 Tem piadas até DR com a esposa. em relação ao final ruim. Gente, não precisa. Ainda bem que o Max me lembrou, porque isso é uma coisa que eu não gostei. De quanto eles não colocam a Audrey na história, que ela vá atrás dele, e o quanto isso é importante, até na fuga do... Não existe. A O nome impressão dele? do marido da Beverly? Não, diabo. quem? Do menino lá, o Henry Bowers. E... Que, aliás, também o Bowers nesse filme, né? Só pra ser motivo de piada também, ele só apareceu pra isso. Mas eu gosto da primeira cena dele, da introdução dele no manicômio. no manicômio. Sim, é boa, Quando mas... ele vê o balão, mesmo quando aparece pra ele o Hofstadter. Parece o Patrick Hofstadter assim, ó. zumbizão, Aí, tá? aí é um outro, aí quando a gente vai entrar na categoria CGI nesse filme. Mas esse lado aí de realmente de não explorar o relacionamento do Bill com a mulher dele, que no livro ela é descrita como extremamente parecida com a Beverly.
que inconscientemente ele acabou casando com uma mulher como a Beverly, da mesma forma que a Beverly casou inconscientemente com um cara igual ao pai dela. E o Ed com a mãe. E o Ed com a mãe, porque no livro a Beverly sofre um relacionamento abusivo, extremamente violento, ela é agredida várias vezes e no livro ficou muito suave. No livro não. No filme, perdão. No filme ficou muito A suave. cena de introdução. E aí, mas acho que caberia isso dar um pouco mais de profundidade ao Com personagem. certeza. Porque ela passou por tudo aquilo na infância em relação a coisa, em relação ao pai dela, que era abusivo. Então dava pra construir um pouco mais de camada nessa personagem. Ela tinha muito a dizer. E a porra da Jessica Chastain, cara. E que mulher! Vai tirar dela. Aliás, Muita os coisa. dois atores estão super mal aproveitados no filme. Demais. É que são os dois mais caros aí no elenco, mais caros. Se você pensa que é sempre vezes 6, aí vezes 5, né? Porque tem a introdução de onde eles estão, depois tem a realização, a chegada, e aí tem o lance do artefato, e é tudo vezes 5. Logo então, Porque tipo, eles né? precisam Em todos os processos. Eles precisam juntar os artefatos na Mano. cúpula de abajur indígena. Ô meu, e quando eles começam a... Ah não, isso aí vai queimar. Não, desculpa. Esse lance da tribo me frustrou pra caramba. É o ritual de chute. Cara, tipo, tem uma o ritual de Shud, o Michael, no livro, o Mike, ele descobre lendo um livro na biblioteca, pesquisando. Eles fazem uma coisa totalmente primária, eles são crianças, eles não têm noção do que eles estão fazendo, eles fazem uma coisa arcaica e no fim eles conseguem ver de onde vem a coisa, que a coisa é uma entidade macrocósmica que chegou na Terra há milhões e milhões Ficou de muito anos. boa essa explicação. Né? Então, e no filme é uma coisa muito tipo, olha, são os índios, eles conseguiram identificar e conseguiram saber de onde veio a coisa e foram os primeiros a confrontar. Velho. Colocasse esses índios no caceta do cemitério maldito que voltou. Que faltou. Ai, acho que foi isso. Cortaram Misturou a mesma mesa do de cemitério maldito e colocaram no It. Não, e aliás, eu achei o Mike muito, muito mal aproveitado também nesse filme. De todos é o mais apagado. Ele tem lá Unidos Venceremos dele, do positivismo. Gente, mas pra mim, assim, quem se destaca muito... E, aliás, esse é um ponto que eu gostei bastante. Eu gostei das atuações adultas. Gostei dos personagens adultos. Achei que teve química, achei que tava ok. Mas o cara que faz o Rich, pra mim, ele é muito bom. Muito bom. Eu fiquei mal, assim. Nossa, sei lá. Eu não aguento mais piada em filme de terror, cara. Eu acho que eu vou parar de ver esses filmes, porque eu não aguento. Vamos começar a assistir comédia, quem sabe a gente se assusta. Se você assistir filme da Dan Sandler, você sai meio assustado. É possível. Cara, mas é aquilo que eu falei. A gente consegue entender no primeiro capítulo as piadas. São crianças fazendo piadas de crianças. Agora você vê adulto, um cara adulto de 40 anos, numa situação de extremo perigo, fazer piada do tipo, eu comi sua mãe. Não dá. 2019, eu não quero ver piada gordofóbica. Alguém ri do peso tipo de alguém. E é o filme inteiro o E a cena inicial gordofóbica. Mano, eu não quero. O filme começa impactante. Eu vim aqui pra falar bem do filme e tô falando mal, né? Vocês estão vendo. Mas, então, a gente tá pontuando, depois você vai desenvolver. Você tem desenvolvido as partes. Inclusive, seria legal você dizer as partes que são idênticas, né? Sim, porque assim, sim. pra mim, honestamente... O começo, por exemplo, é muito bom. O começo é excelente, porque é exatamente o começo do livro. Conta a história do Adrian Mellon, que é um cara que ele tá num relacionamento sério com um morador de Derry, que é o Pete Doherty. E eles estão numa feira, né? Uma feira anual lá no Maine, em Derry. E eles sofrem um ataque homofóbico e o livro começa exatamente aí. Eu adorei que o filme tenha começado exatamente igual. Só tem a piada da Meg Ryan, mas ficou boa. A piada da Meg Ryan eu achei incrível também. Foi ali, eu podia ter parado ali, inclusive. Só aquela piada. E tava bom. Não, a primeira do final do livro é boa também. Dos finais é ruim. Oi? A primeira vez falado que a primeira de 15, ruim, a primeira das 15 vezes você ri e tal. E quando Stephen King fala também é legal. Olha, eu não gosto da ideia do Stephen King ser o novo Stan Lee. É que é demais, né? Ele sempre foi... Mas ele tem uma série inteira. Então, mas era de uma maneira muito sutil. Mas era muito sutil.
Era nada. O Creepshow tá bem sutil. No Creepshow é exceção, porque ele realmente atua como um personagem. Mas era assim, você assistia, por exemplo, Tempestade do Século. É uma minissérie de sei lá quantas horas. Você vai ver ele num framezinho enquanto um personagem muda de canal. Rose Red, ele é o entregador de pizza, né? Mano, tem um, tipo, eu acho que é o Comboio do Terror que aparece ele sacando dinheiro no caixa. São cenas muito pequenininhas. Mano, isso aí é maravilhoso. Pronto, você já derrubou. Esse filme é muito ruim, né? Esse filme Nossa senhora. Como diretor e ator, ele é muito bom escritor. É melhor que capítulo 2. É o filme dele, o Comboio do Medo, pode crer. Eu gosto. Maximum Overdrive. Esse nome é excelente. A trilha sonora da AC/DC. Excelente. Eu gosto da ambientação da cidade de Derry. Derry... Mas eu amo Derry pra todo lado também, né? Tem, exatamente, porque no livro fala bastante disso. E assim, as sutilezas em relação à cidade são muito, muito fiéis ao livro. O nome da loja onde o Bill encontra a Silver depois de 27 anos é o mesmo nome da loja do livro. Então essas pequenas coisas, assim, pra mim... fazem valer a pena. A estátua do Paul Bunyan, por exemplo, na saída da cabine, o Maxon falou pra mim, nossa, aquela cena não gostei. Puta, uma estátua gigante atacando um cara. Mas fica tão bom no livro, mas não então, mas é exatamente, ela é exatamente igual ao livro. Isso é muito bizarro, porque no livro funciona muito bem. Mas aí no a gente entra na questão do CGI ruim. Aí começa. O filme tem um CGI muito agora, ruim. Tsunami de Churume começa. Mas o que eu observei, no primeiro filme ele já tinha. Se a gente for ver a Mulher do Espelho que persegue o Stanley, a gente já vê que é muito ruim. É do quadro, não é do espelho, né? A gente já vê que é muito ruim, mas é muito rápido. Então a gente percebe que tem algo de errado ali, mas a gente não sabe exatamente o quê. No capítulo 2 é o tempo todo CGI ruim. Até o próprio leproso, que é o Javier Botet, que faz no primeiro, não tá esse CGI escroto que foi nesse daí. Tem menos Pennywise nesse filme do que no outro. De novo, teria que fazer a minutagem pra saber. Mas tem mais as extensões, outros tipos de manifestação da coisa, que são esses... Além de ser uma CGI muito tosca, o design do personagem Tá, mas o que vocês preferem? O CGI ou o Lulu da Pomerânia? Lembrando que o Lulu da Pomerânia depois vira CGI. Nossa, e a CGI? O CGI mais... Jesus, não, pra mim o pior é a véia, a Kirsch, com certeza, virando o Gollum gigantesco. E ainda bota ela no final. Vamos afundar, criança. Tá, sei lá. Agora o final. Não, calma, estamos falando de CGI ainda. Eu ia chegar lá exatamente por isso. O final tá alerta de spoiler pra galera? Não, mas o final, assim, os minutos finais onde a coisa mas está... Mas eu gostei da resolução da aranha, porque isso é uma coisa que me preocupava desde o primeiro filme, desde o início de 90. Porque o primeiro, ele fez aquela conclusão podre, mas que é muito mais fiel ao livro. De ter aranha, de a gente saber que a coisa é fêmea, que ela está botando ovos. Nada disso ficou claro. Então, muita coisa do livro não ficou claro, né, nesse capítulo 2. No começo do filme, o Mike fala sobre a coisa ela voltar de maneira cíclica, de 27 em 27 anos, e aí depois isso some ao longo do filme. Em nenhum momento mais é citado. E as coisas elas acontecem tanto para acordar a coisa da hibernação quanto para botar ela para dormir de novo. E são coisas que são importantes. Tanto que eu, lendo o livro, que eu entendo que quando a coisa voltou depois de 27 anos foi com o crime homofóbico do Adrian Mello. Que a coisa acordou ali, porque sempre precisa de algo muito violento ou algo muito trágico pra botar a coisa pra acordar ou pra dormir. Então o que eu classifico? Ali ela acordou. E aí o Mike começa a falar isso, mas não fala, e tinha tanto a se falar sobre isso. Que é uma coisa que eu tava conversando com a Aninha até depois que a gente terminou de ver o filme na cabine, que era exatamente o problema, é que eles colocam tanta coisa, o filme é tão longo, coloca tanta coisa imbecil, idiota, que você poderia ter cortado e não precisava, e coisas muito legais não entram, como o Black Spot, como aquele acerto de conta dos gangues. A Siderúrgica Kitchener, que é falada no primeiro filme, fala muito pouco. Muito pouco. Aí ele bota um beijo embaixo d'água. E a gente não tá falando de, sei lá, pegar 40 minutos pra falar sobre isso, pra mostrar as origens da coisa. A coisa no livro é algo Lovecraftiano, a gente não tem dimensão da magnitude, do tamanho dela. Sou um devorador de mundos. E como a gente pode explicar isso? Não tô pedindo pra ficar 40 minutos mostrando como ela veio, o que aconteceu, pra onde ela vai. Até porque o final do livro é questionável também. O Mike só podia, sei lá, em 5 minutos contando, quando ele reúne a galera, ele podia falar. Bota os flashbacks. Não teve nada. Tipo, ela caiu do céu aí, porque ele viu Aliás, eu acho ritual que muita indígena. gente que não leu, que assistiu o primeiro filme e que gostou demais,
vai achar estranhíssimo toda essa coisa alienígena e cósmica e muito louca. E ainda mais com o lance de xamânico aí que vai misturar. Vai confundir bastante mesmo. Inclusive o confronto e como a coisa acontece, como desenrola, o lance das luzes da morte, tudo isso. Eu acho que esse filme vai ser, não sei se um fracasso, mas... Muito abaixo, aqui muito abaixo. Eu acho que vai ter um nível assim, e eu fico triste, porque eu não achei tão ruim. Porque mas enquanto o primeiro, capítulo 1, era pra ser aquela coisa mais... tava acabando de sair do negócio do Stranger Things, o saudosismo dos anos 80. Aquele throwback, sim. Quantas pessoas falaram? Mas o It copiou Stranger Things? Então. Não, e essa galera nunca assistiu Conta Comigo. Pois é. Que é basicamente um Stranger Things dos anos 80. Ou então que Stranger Things copiou Super 8, né? Enfim. E aí o que acontece? O primeiro eu pensava que assim, o primeiro ia ser realmente essa coisa mais fã, mais. Pro segundo são filmes de terror mesmo, que já estão adulto. Tem que ser terror psicológico, aquela coisa a coisa da coisa. Pensa como seria o público médio de terror indo assistir o capítulo 1 e achando, caramba, que legal, que filmão, e chegar e ser um bagulho grotesco. Pesado. Aquele tipo nível Hereditário de sessão de cinema, que Hereditário pra mim foi sessão de cinema de sair isolado. Eu ia adorar ver o público... Não seria dessa forma, mas eu acho que um dos grandes problemas é isso. Um dos grandes problemas é assim, o filme fez tanto sucesso, fez tanto dinheiro, que, mano... Aí fudeu, porque aí já entrou muita expectativa, muito dinheiro, muito, talvez, dedo de estúdio. Com certeza, dedo de estúdio. Aí você fala que não, mano. Olha o final desse filme. O Muschietti, acho que ele teve... O Muschietti, o Gary Dauberman, a gente elogiou esse cara tanto já esse ano, pra ele entregar um roteiro desse. Na verdade, assim, ele escreve muitos dos filmes de terror com maior bilheteria dos últimos anos, é desse cara, escrito por ele. De Annabelle e a Witch. Então, né? Só que eu fiquei pensando nisso se tivesse sido ele o diretor. Eu não acho que a culpa é na direção, nesse caso. A direção do Andy Muschietti é boa, não é ruim. Aliás, deixa eu, uma coisa importante de pontuar com relação a mais de montagem do que propriamente direção. Tem umas como posso dizer? Intersecções? Exatamente, cena em cena, cena a cena, uma mistura muito bonita. Como, por exemplo, a cena do Stanley. Acho que todo mundo sabe o que acontece com o Stanley, né? Eu espero que vocês tenham lido, se não leram... Ou assistiram o filme de 90, a minissérie, né? Bom, a minissérie de 1990. Que é mais curta do que esse filme, quase. Que é mais curta do que o capítulo 2, né? Só. Então, aí faz essas intersecções... Tem 15 minutos a mais do que o capítulo 2. Que mistura a cena da conclusão inicial do Stanley com a Beverly dormindo com o marido, que é genial. É genial, assim, cinematograficamente falando. Então o diretor ele tem essa mão, mas é mais mamar do que... Assim, quando eu vi o It no começo, abrindo a bocona ali, aí eu já falei, no começo comendo o Adrian Mello na ponte? Mas não é legal, no outro é legal. Quando ele abre a boca e mostra os dentes é feio, dá medo. A cena do slide continua sendo a melhor pra mim dos dois filmes. Aquela cena é verdadeiramente assustadora. Nesse filme tem as quase, de novo por conta do Pennywise, mas a exposição é tanta... E aí pra mim, já acho que rolou até jumpscare, que eu já não lembro do primeiro ter rolado tanto. Nessa segunda parte rolou. Tanto que eu fui pega num jumpscare ali, que fazia muitos anos que eu não era pega num, e eu dei um sustinho. O primeiro teve também. Piscou. Mas acho que teve bem menos. É menor o filme, né? Aí tem que fazer essa diluída aí, porque é tenso mesmo. Pensa que o primeiro tem 2 horas e 15, você tem mais meia hora, 40 minutos de filme ali. Jesus Cristo. Tá, mas se a gente for analisar em relação à versão de 90, a minissérie. Então, eu revi também a versão de 90, agora pra gravar esse programa. Não dá pra ver, é muito ruim, datado. Ele passou, não datado no sentido ruim, mas ele envelheceu mal. É diferente do Ele é datado no sentido ruim e envelheceu mal. Ele já era mal feito porque ele era feito pra TV. A gente tá falando dos anos 90. I rest my case. Mas o Tim Curry é fantástico. Ele é. É o que salva aquele filme. Sem dúvida. Tem uns adultos muito ruins, cara. Mas é diferente do que a gente comentou, por exemplo, no Cemitério Maldito de 89, que continua sendo bom, atual, não envelheceu mal, não é datado. O It não tem como, cara. Bom, de qualquer forma, o It, de novo, muita gente assiste esses filmes e era uma reclamação na época também. Eu lembro de ser muito longo. Tempestade do Século, Rose Red, A Hora da Zona Morta. Aquelas duas fitas chegavam aqui. Sim, Tommy Knockers, Langoliers.
É mesmo? A Hora da Zona Morta é uma fita. Não, então tem... o Iluminado versão 97, que é do Mick Garris. Aí você fala, nossa, mas não é um filme, é uma minissérie de TV. Aí dá até pra talvez justificar esses maneirismos de TV, os filmes de TV eram absolutamente distintos dos de cinema. Sim, Dança da Morte também tem minissérie também, isso, aí que acho que é a mais extensa. É a próxima, né? A próxima vai ser a nova versão da Dança da Morte. Não vejo necessidade desse monte de adaptação de coisa desse Stephen King que tá rolando. Dança da Morte original é muito, muito, muito ruim, cara. E o livro é muito, muito, muito bom. Então, tem que fazer alguém bota o Matthew McConaughey pra ser o Randall Flagg, porque eu sempre li imaginando ele como Randall Flagg, tanto que na Torre Negra ele é o Homem de Preto, e eu falei, era isso aí que eu queria, mas eu não vi o filme. Eu não tenho coragem. Tem coisa que eu não vejo. Eu não vou ver o Dr. Sono. Não vai? Não vou. Não vou ver o Dr. Sono. É que o livro do Dr. Sono já é ruim. É muito ruim. Então não vou. Mas vamos ver o Ian McGregor fazendo terror. Não vou, eu vejo ele fazendo outra coisa, sendo lindo. Não vou. Não dá. Não dá porque o livro é muito ruim. Eu vou ver porque o Ian McGregor eu vou ver porque a gente tem que ver, né? Tem essa. E porque, eu quero ver o Obi-Wan Kenobi de novo. O resto que se foda. Pergunta pra mim se eu vou fazer o Obi-Wan Kenobi de novo. Vamos fazer o Obi-Wan Kenobi de novo? Não, você não viu no D23 lá? Ele falou pra moça lá, a dona da... tá. Aí ele falou, vou fazer. Ele, meu Deus, a galera ensandecida. Eu não tô entendendo as piadas internas. Obi-Wan Kenobi, o Ian McGregor, vai ter uma série. Vai ter. Então eu não sabia, vai ter uma série com ele de novo no papel? Nem mais. Aí ele falou, dona, você é a dona do Star Wars, pergunta pra mim se eu vou fazer o Obi-Wan Kenobi de novo. Você vai fazer o Obi-Wan Kenobi de novo, Ian McGregor? Vou. Eu não sabia disso. Então pra que fez Dr. Sono? Quem que é Dr. Sono na fila do pão? Você vai fazer o Obi-Wan Kenobi Quem de precisa? Novo. É difícil, né? Porque o Stephen King tem tantos livros muito bons que poderiam estar sendo adaptados de maneiras tão boas, mas como algumas séries. É muito ruim o original, merece uma versão nova. Eu acho que merece. E o McFarlane já... Eu só vou assistir porque eu sei que o Marilyn Manson vai participar da trilha sonora e vai participar atuando, então. Você não sabia disso? Não sabia? Não. Rapaz. Ele vai participar da trilha sonora e atuando. Então pronto, aí, ok, tô entregue. Filme do ano. Mas acho que é engraçado porque essas adaptações do Stephen King, elas são sempre muito cíclicas, né? Nos anos 80 tiveram um boom de... Todo mundo queria fazer uma adaptação e aí gerou tanta porcaria e parece que a gente tá arrumando pro mesmo caminho. Todo mundo... A galera viu que é lucrativo. Eu não sei se acho que nem tanto por It só, porque acho que já tinha rolado algumas coisas antes. Mas acho que com o It capítulo 1 foi o estopim da galera ver que Stephen King é lucrativo e que dá pra fazer grana, se você souber fazer bem. E aí tá todo mundo querendo adaptar. Isso daí parece que a gente tá voltando pros anos 80. A gente tá voltando pros anos 80. A gente tá voltando pra 64. Tava todo mundo rindo no cinema num filme de terror, supostamente um baita filme de terror. Anos 80 mais anos 80 que isso. Agora eu quero colocar em pauta. O que você gosta mais dos filmes do que do livro? Dos filmes? Existe alguma coisa? Eu achei isso que eles fizeram nos livros melhor do que... Não, isso que eles fizeram no filme melhor do que o livro. Eu acho que na minha opinião, é o final do primeiro filme, eles realmente saem na porrada com o palhaço. Porque, não tem o que se fazer. Você viu, você foi levar pro âmbito cósmico, deu merda, deu ruim. Eu sabia que ia dar ruim, tá ligado? É aquilo, tem um palhaço ali, mano, um monte de criança com pau e pedra vai pra cima, você não tem o que fazer. Ou é isso ou você faz orgia. Bombinha de asma. É muito crível esse tipo de coisa acontecer. Com ácido de bateria. This is battery acid, you slime! Que são crianças, exatamente, a maneira como elas iam. E faz sentido, eu não consigo pensar em nada no filme assim que seja diferente do livro e que seja bom. Não consigo, acho que é a cena final do primeiro capítulo mesmo. Porque... Eu fui muito relutante quando eu vi ele a primeira vez. Aquilo eu fiquei brava com aquele final. Ficou? Mas em relação ao final do segundo capítulo, aquele final ficou maravilhoso. Porque você pensa no cósmico, você pensa com uma criatura gigantesca ali, aracnídea. Não tem o que fazer, brother. Você precisa de você precisa de um contexto, precisa de muita coisa. Você precisa do Schwarzenegger lá com a arma. Ele tá fazendo tanta participação que ele é capaz de aparecer, Cara, não tem como enfrentar um bagulho daquele. Mas acho que tirando isso não tem nada que seja original pro filme que seja bom. E só tem o que não cabe em cinema. Como, por exemplo, o bonecão lá, o lenhador, o lumberjack, o lumbersexual lá, que não dá. É que isso aí eu achei que foi muito bacana. Essa necessidade de quando os otários voltam pra Derry, a partir do momento que eles saem da cidade, eles perdem a memória das coisas que aconteceram lá. E todos esquecem, menos o Mike, que continua morando lá. Ele fica.
Então aí eles precisam ir resgatando aquelas memórias. No livro tem esses interlúdios, que mostra como que eles vão se reconectar de novo com a cidade e com as coisas que aconteceram ali. Então cada um deles realmente vai para uma jornada sozinha, porque era aquilo que eles estavam vivendo naquela época, tipo, de cada um ter um próprio inferno, seja um pai abusador, ou uma família distante porque seu irmão morreu, ou uma mãe superprotetora. Então todos eles tinham algo pessoal fora a coisa que unia eles. E eu achei muito bacana isso do filme, deles terem mostrado a jornada de cada um. O lance do artefato, pra mim, não fez sentido nenhum. Olha, e o artefato do Bill ser a porra do barco. Como que vai é pegar aquele barco? Sério, voltando pro CGI, a cena mas no livro, se a gente for parar pra pensar, ele acha a foto do George 27 anos depois também. O Mike acha. Foto, não o barco. Ô, Nia, aquele barco não deu, a cena é ruim, cara. E depois que eles não, eu não tô defendendo os artefatos. Eu não tô defendendo que aparece o menino mais molestado nesse filme, um skatista coitado que mora na mesma casa que ele. Gente, tem um personagem nesse filme. Tem um personagem nesse filme que é um molequinho que ele é muito fofinho e ele só tá lá pra tomar porrada. Bicho de canhão, né? Bicho, o moleque sofre mais do que eu na vida. Ele leva coisa de todo mundo. Mas eu no festival, meu. Sabe? E tem esse moleque no livro. O Bill realmente, numa passagem, encontra o menino andando de skate. Ele conversa com o menino dá ensinamentos valiosíssimos pra ele, que esse menino não deu, porque tava todo mundo brigando com ele. Ninguém deixou ele dar nada. E outra coisa, nunca ficou claro no filme que o Bill tinha perdido a gagueira e voltou depois que o Mike liga. Fica meio implícito. Não tem, de repente ele começa a gaguejar. Ele nunca falou um momento, puta, eu não gaguejo desde que eu era criança. Nunca mais não gaguejei. Do nada ele gagueja. Aí começa a gaguejar. É que você não fica com ele tempo suficiente antes dele chegar em Derry pra você ter essa associação. E esse é um problema desse filme também. Não as ligações são muito rápidas, né? Muito rápido pro filme de 3 horas. Então, mas no livro as ligações também acontecem de maneira rápida e a gente acaba, tipo, pegando uma parte só da vida deles, mas são partes extremamente mais profundas, porque no livro a gente consegue explorar muito mais. Nem só no livro, no de 90, cada parte vai introduzindo ele liga e aí a pessoa vai lembrando do que aconteceu quando Exatamente. Ele em Derry. Se você ia usar 3 horas de filme, usasse de maneira bem... Green, né? No antigo. Uhum. Então, se você for usar essas 3 horas, usa de maneira... Enche linguiça com qualidade. Não enche linguiça com Lulu da Pomerânia. Não faz. E com Sérgio Malandro, Porta dos Desesperados. Se joga no chão, tubarão. É isso que acontece nesse filme, mano. Sério. É difícil. Meu Deus. Aí abre a porta e tem um Top Game lá dentro. Não, chega. Bom, a partir daqui agora a gente vai comentar um pouco sobre o final do filme. Então, se você não assistiu It a Coisa, capítulo 2, não assista também, não. Vai assistir. Começa a ler o livro. Lê o livro. Depois. Mas enfim, a gente precisamos falar sobre o final. E aqui vai o spoiler, então. Alerta de spoiler, você tá avisado, esteja ciente, não vem chorar aqui, não vem chorar no Instagram, não vem chorar na rede social de ninguém, que aqui ninguém é sua mãe, ninguém vai acudir você não. Vamos falar, spoiler agora. Que final broxante. Eu acho que assim, ele conseguiu melhorar o final do de 90. Que era muito ruim. Que era muito ruim, e conseguiu melhorar o final do livro. E eu sinto um declínio, porque eu gostei do filme, então eu sinto que ele tá muito bom no começo, aí ele vai perdendo força, tipo num carrinho de rolimã numa ladeira sem freio. Velho, né? Não, e nem é da ladeira da Vossa Alvelina, ele só vai tipo... Talvez seja proposital, porque a ideia é justamente o It ir perdendo, se desempoderando. Assim. Ai, velho, a gente precisa falar sobre esse final super massa do Pennywise. Exatamente. Porque como é que é? As pessoas só fazem... Qual que era o ensinamento indígena que eu até esqueci? Pra você ver como é relevante. Não, você é o que você vale, né? Você valor na natureza. Você é o que você é, o que você tem, onde você vive. É muito filosofia de boteco. E o Mike solta essa umas 5 vezes. Eu queria ter assistido esse filme chapado, eu acho. O Mike é meio coach mesmo. Esse filme aí, ele é mesmo. E aí eles decidem acabar com o Pennywise xingando ele, ofendendo ele de palhaço. Sério. Não dá, cara. Essa cena, eu acho que rolou não foi fácil pra esses atores. É constrangedor. Palhaço! Não. Ele vai diminuindo como uma bexiga. Devorador de mundo. Ele vai murchando assim. É inaceitável. Aí ele gruda assim na parede. Mano, é feio isso. É ofensivo. Dele, tipo... Desse tamanho. Que coração se ele é uma criatura macrocósmica. Que coração do quê? Mano, aquilo lá... Palhaço!
Aí que entra esse Squares que a gente falou, caluniador, mentiroso, caluniador. Mentiroso! O que é que são os caluniador, mentiroso? Mentiroso! Fantástico! Caluniador e mentiroso! Mentiroso e caluniador! Isso é o suficiente, conhecimento de YouTube é o suficiente pra você acabar com a coisa. Com a maior E é engraçado. A Terra já teve, tá ligado? E é engraçado porque no final do livro, como eu falei... Coitado dos palhaços mesmo, tá ligado? Não, eles fizeram sessões nos Estados Unidos fechadas pra palhaços. Obrigada, eu adorei a consideração comigo, viu, gente? Eles fizeram sessões fechadas só pra pessoas vestidas de palhaço ou que trabalham com palhaço assistir. Agora, imagina você tá lá assistindo o filme e você tá vendo alguém ser ofendido e chamar de palhaço. Porque era uma ofensa da coisa chamar ele de palhaço. Tem muitos momentos ofensivos esse filme. Tem. Literalmente. Tem coisa ofensiva. Então, cara, que esse final, mano, como que eles conseguiram? Como alguém escreveu isso, como alguém aprovou, sabe? Meu Deus, eu sabia que ia dar ruim no enfrentamento de uma criatura cósmica super poderosa como aquela. Mas eu não imaginava, sabe aquele... nossas expectativas já eram baixas, mas essa, né? É o figurinha. No livro, justamente por ter esse ciclo de coisas que despertam e que botam a coisa pra dormir, no livro, quando eles enfrentam a coisa pela segunda vez já adultos, acontece uma inundação, estouram os canos de onde eles estão nos esgotos, lá no Barrens, e aí eles têm a maior inundação de Derry, cano estourando, matando gente, inclusive, causando acidentes domésticos. Que eu pensei que ia ter. O bagulho, a cidade ela vai pra baixo d'água total. O Kentucky, que é o rio que corta lá, ele some, porque... Então quer dizer que teve uma tragédia que encerrou a coisa. E no filme é tudo ensolarado e bonito. O final é revoltante. E tem beijo na água. Debaixo d'água. Velho, quem beija debaixo d'água? Ninguém beija debaixo d'água. É inaceitável, sério. Desculpa, mas cara. E aí a cartinha... E aí demora, e não termina. Não termina. E vai mais um Mas uma coisa que eu achei corajosa do final foi eles terem resolvido realmente matar o Ed, que é um personagem que realmente morre no final do livro, no enfrentamento da coisa. Eu achei que eles estavam desistindo até de matar ele. Mas aí, ao mesmo tempo que eu vou elogiar que isso foi muito corajoso, eu vou falar que foi uma merda. O cara acabou de levar uma empalada na barriga, ele tá morrendo e ele consegue falar pro cara que ele comeu a mãe dele. Faz a piada, ele faz a porra da piada. Era melhor que tivesse morrido de uma vez antes de falar isso aí. Max full pistola, velho. Não, eu não aguento mais piada em filme de terror, cara. E eu não aguento mais, não tem que dar risada, tem que ficar lembrou da... Citou Chorona, fudeu. Citou Chorona, caiu o nível, assim, astronomicamente. Tudo da Warner. Ai, Deus. Tudo é da Warner, cara. A Warner tá sendo um câncer pro cinema de terror. Muito. E a galera ri pra caralho e adora. Tipo, a galera gosta. Não é um filme ruim. Eu indico pra você, fã do horror, se você ainda tá acompanhando mesmo com spoiler porque você é tonto, eu indico que você realmente assista ao filme. Não é um filme ruim. Sabe o que é? Você que tá acompanhando? Palhaço! Não é um filme ruim. Devia ter baladas, né? Seu bobo. Tipo cobra, né? Imagina o cobra ali. Cobra acabava com o It, assim, passava seu cocô. Você é um cocô. Acabou, o It acabou na hora. Nossa, tá vendo? A gente podia ter resolvido chamando o Stallone. Só ligar. Só chamar o cobra. Putz, tá que frustrante. Mas é um bom filme. Eu gostei. Tem pontos ok, tem pontos baixos, que o final... É aquilo, não tem como o final ser bom. É como eles falaram 15 vezes durante o filme. Eles estavam te preparando, mas... Eles já estavam te preparando pra você saber que aquilo não ia dar legal. Mas eu vejo pontos positivos. A atuação das pessoas são boas. Que era algo que me preocupava em relação às crianças. Eu acho as crianças... Não, eu gostei. Achei bom. Achei que o que é igual ao livro está realmente igual. Manteve minha fanservice, pra mim foi ok. Vários easter eggs. Tem vários. Toda hora aparece uma tartaruga, né? Desde o primeiro filme. Tem essa. Toda hora tem a tartaruga. Tem o jabuti, tem o carro das vaiadas. Custa falar o que é a tartaruga. É que é tosco. Aí Desculpa. Mas é muito importante. Não. É importante. Mas são os dois lados. Tosco é você. Né? Palhaça! Palhaço! Não, a maturinha é o que rege o universo. Nós estamos nas costas dela. Nós no universo estamos nas costas de Maturin. Cara, ia ser melhor do que chamar ele de palhaço e matar ele ali.
Porque no ritual de Shud do livro, o que eles acontece? Eles encontram a tartaruga. Eles estão lá, né? Tá cheirado, estão muito loucos. Estão bem loucos. Eles conversam com a Maturin. As crianças trepam. A Maturin indica pra eles o que fazer no ritual de Shud. A tartaruga. A tartaruga, porque ela é a arqui-inimiga da coisa. Ela tá aqui há tanto tempo ou mais que coisa. É uma explicação ela é única. Do Deus que criou o universo em 7 dias. E faz todo sentido. E faz todo sentido que a gente esteja no mundo perdido assim, porque no livro você sabe que a coisa, em um momento, Pennywise fala pros otários que a tartaruga está morta. Então o mundo fodeu. Acabou, a gente tava nas costas dela, ela foi pro aço, por isso que a gente tá fudido, por isso que a gente tem todas essas coisas acontecendo aí. Por isso que teve o Sambô gravando o Sunday Bloody Sunday, a gente tem presidente ruim, a gente tem todas essas coisas. Cantando Time is Running Out. Tá vendo? A gente tá todas essas merda aí, porque a tartaruga foi pro aço. A gente tá sem ninguém, a gente tá largado. A tartaruga foi pro aço. Muito bom, né? A tartaruga foi pro aço, velho. Acabou. Um filme de terror ruim, tem que dar risada, tem que se... Acabou, tá vendo? Eu garanto que você vai rir mais da gente aqui nesse programa do que assistindo ao filme. Eu espero. Porque se você tiver bom senso, você vai ficar ofendido com as piadas tanto quanto a gente ficou. Se você rir, aí é problema mental seu. Aí você é um palhaço. Eu acho que deu, né? Acho que deu. Eu acho que não tem muito... Se a gente ficar aqui, a gente vai malhar mais o filme. E aí eu vou acabar malhando o filme, mesmo tendo gostando. O que será que Tim Curry vai achar desse filme? Mas o bicho rasgar. Sei que o Tim Curry... Aí, ó, tá vendo? Depois que a tartaruga foi pro aço, até o Tim Curry ficou doente. Gosto muito... Que o Tim Curry tá ali com o pé na casca da tartaruga também, né? Tá? Tá, o Tim Curry tá já com... Tá. Não sei se ele passa desse ano, gente. É muita maldade falar disso, mas... Bolão pé na cola. Ele tá nas últimas mesmo. Podia fazer no primeiro episódio do ano, bolão. Vamos. Em 2020 a gente faz um bolão, a gente dá uns nomes de quem vai morrer durante o ano e aí... Cala a boca. Dario Argento pode com morrer. Certeza. Já tá morto. O Diogo tem com as barrigas que estão somosas. Ele vai morrer. Tá tipo o Sonic barrigudinho, né? Ele vai morrer em algum momento. Sonic barrigudinho. Não, todos eles vão morrer em algum momento. Antes de finalizar, eu só quero falar duas coisas que eu gostei muito do filme, que eu só maguei aqui também. Que é a cena depois da presepada da casa da senhora Kirsch. Nossa, o bonecão de Olin da Gollum. A parte que aparece o Bill Skarsgård sem a maquiagem. Eu odiei isso aí. Odiou? Odiei isso aí. Muito bom. E a cena odiei porque a coisa não é uma pessoa. E ainda botaram o retrato dele lá. Isso aí me deixou ofendidíssima. Isso aí... Porque o fã do horror precisa dessas explicações. Ele precisa ter isso aí é tirar o cara de burro, é tirar o fã do horror de burro. Mas a cena é muito boa. A atuação dele. Ele é o que o Tim Curry foi pra versão de 90. E agora vem a cena que eu acho, depois do início... Absurdo, que é a cena da criancinha embaixo do beisebol ali. Da arquibancada. Foi ali que eu tomei o susto. A criancinha com o rosto. Porque aquilo lá dá muita ênfase no palhaço, que é a única cena que ele fala. Agora me fale. Assustador. Tá. A única. O que o Pennywise é? Ele é uma entidade que devora crianças porque ele se alimenta de medo e aí a maneira mais fácil dele conseguir esse medo puro e genuíno são de crianças, certo? Carne amaciada, né? Quantas crianças? Tipo quantas crianças vocês veem ele matando? Fora essa menininha aí. 2. E o menininho que sofrido, né? Sofreu muito. Mas ele matou os outros. Mas a cena dele batendo na cabeça... Mesmo assim, cara... Mesmo assim, na cabeça lá é bom. Eu acho muito pouco. Se a gente for parar pra pensar o tanto de vítimas que ele faz ao longo dos anos em Derry é a cidade com o maior nível de crianças desaparecidas. Parece que no filme isso se resume a cartazes de crianças desaparecidas. Parece que não tem foco, porque a cidade ela sofre, porque ao mesmo tempo que ela sofre pelas crianças que desapareceram, ela sofre porque as pessoas parecem que estão contaminadas pela coisa. Então elas sofrem de uma indiferença muito grande. Tipo, você vê alguém tentando matar uma criança na sua frente, você se sente indiferente. Exatamente, e falta explorar, porque pra mim, lendo o livro, o que eu entendo é que a partir do momento que a coisa veio do espaço, isso é um outro filme, mas a partir do momento que a coisa veio do espaço e caiu ali... Vai ser bom, vai ser bom demais, vai salvar 2019. Vai. Mas é esse ano? Acho que maravilhoso. É esse ano. E a partir do momento que a coisa cai do espaço e ela entra em Derry, ela contamina a cidade. A cidade é podre. Apática. Né? A cidade, o mal é Derry. Derry é a coisa. É por isso que isso é tão pouco. A cidade ela é iluminada, ela é fofa, ela é bonita. E eu amo Derry, chapéu de bico.
Eu concordo com você completamente nesse ponto. E eu acho que até isso é pior Podiam ainda ter explorado do que a muito comédia. mais em relação a... Não a fica cidade. claro em nenhum momento o fato do negócio ter contaminado as pessoas viverem num mundo não sob controle, exatamente. Tipo, eu não sou assim por conta da vida, é por conta de algo... Eu estou sob influência de alguém. Isso, exatamente. Ou de algo. Exatamente. Falta muita coisa. Então, se você parar pra pensar que você vai fazer um bagulho de 3 horas, já somando com as 2 horas e pouco do primeiro, gente, era tempo pra fazer coisa pra um senhor caralho. E não fizeram. Isso é frustrante. Eu ainda assim recomendo, assista os 2 aí, achei massa, mas podia ter sido o filme do ano e talvez um sucesso de bilheteria tanto quanto a primeira parte ou até mais. Mas não foi. Não essa palhaçada. Com certeza não foi. Bibi, Marcos. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio Fã do Horror. Se você não acompanhou, você é um palhaço. Estamos de volta na próxima. É legal que a dancinha, né, do Pennywise. Estaremos de volta na semana que vem, que é sexta-feira 13! A primeira do ano. Esse ano tá tão ruim que setembro é a primeira sexta-feira 13 do ano. Pra você ver que merda. Puta que eu pariu. Que ano, velho. Que ano horrível. Mas vamos compensar com essa sexta-feira 13. Vamos compensar. Tamo aí de volta. Inscreva-se no canal. Ative a notificação para você ficar ligadinho quando tivermos os próximos vídeos. Não volte só daqui a 27 anos para assistir um novo episódio do Trash Modernizado. Hasta la vista. Tchau.